No início do século XX, a ciência buscava desesperadamente o elo perdido da evolução humana. Havia uma corrida silenciosa entre nações para provar superioridade ancestral. O mundo vivia uma febre de descobertas e a teoria da evolução de Darwin ainda era jovem, deixando uma lacuna angustiante na história da nossa linhagem. Enquanto a Alemanha se orgulhava do homem de Neandertal e a França exibia as pinturas e ossos do homem de Cro-Magnon, a Grã-Bretanha, a maior potência imperial da época, sentia um vazio incômodo. Não havia um primeiro britânico para chamar de seu. Foi nesse contexto de orgulho ferido e ambição acadêmica que fragmentos ósseos começaram a emergir do solo britânico, em uma pequena aldeia chamada Piltdown, no condado de Sussex. O crânio parecia humano, mas trazia traços primitivos intrigantes que sugeriam uma antiguidade monumental. A mandíbula, porém, carregava características robustas e inesperadas, assemelhando-se muito mais à de um grande primata do que à de um homem moderno. A combinação parecia perfeita demais para ser ignorada. Acadêmicos celebraram como se o mistério da evolução tivesse sido finalmente resolvido. O fóssil foi apresentado ao mundo como a prova incontestável da ancestralidade britânica, o ponto exato onde o macaco se transformou em homem através do crescimento do cérebro. Livros começaram a ser escritos baseados naquela descoberta extraordinária, e ilustrações científicas passaram a representar aquele ancestral híbrido em todas as enciclopédias. A teoria encaixava-se perfeitamente no orgulho nacional da época, pois sugeria que a inteligência humana havia se desenvolvido primeiro em solo europeu. Poucos ousaram questionar a coerência anatômica das peças. A mandíbula parecia excessivamente semelhante à de um primata moderno, mas o entusiasmo coletivo abafava qualquer dúvida isolada. O fóssil tornou-se símbolo de identidade científica e um ponto de honra para o Museu Britânico. Décadas se passaram e a descoberta permaneceu intocável, protegida por redomas de vidro e pelo prestígio de seus descobridores. A ciência mundial ajustou teorias inteiras para acomodar aquele achado, ignorando que ele não se parecia com nada mais encontrado na África ou na Ásia. O problema era invisível, porque todos queriam acreditar na narrativa que ele contava. Entre os envolvidos, figuras como Charles Dawson, o advogado amador que encontrou as peças, e Arthur Smith Woodward, do Museu Britânico, tornaram-se heróis nacionais. Mas as sombras da dúvida começaram a crescer nos bastidores. Havia suspeitos silenciosos em cada canto da história. Dawson, o homem de sorte que sempre encontrava raridades onde ninguém mais via nada, Pierre Teilhard de Chardin, o jovem padre e cientista que talvez escondesse um segredo sob sua batina, e até mesmo nomes improváveis como Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que vivia na região e poderia ter planejado uma vingança literária contra os cientistas que tanto desprezavam suas crenças espirituais. Então, a tecnologia começou a avançar silenciosamente. Novos métodos permitiram examinar a idade real dos ossos de uma forma que os pioneiros de 1912 jamais imaginaram. Em 1953, os resultados de testes químicos de flúor começaram a levantar suspeitas profundas e irreversíveis. A mandíbula era surpreendentemente recente, não possuindo a mesma assinatura química do solo onde supostamente fora encontrada. O crânio também apresentava sinais artificiais de envelhecimento. Substâncias químicas como o dicromato de potássio haviam sido aplicadas deliberadamente para simular uma antiguidade milenar. A revelação caiu como um terremoto no meio acadêmico. 40 anos de consenso começaram a desmoronar rapidamente sob o microscópio. Descobriu-se que os dentes do orangotango haviam sido lixados manualmente para imitar o padrão de mastigação humano. Um canino de um chimpanzé havia sido pintado com tinta a óleo para parecer um fóssil.
A fraude era mais do que técnica, era psicológica. O desejo coletivo moldou a interpretação das evidências, permitindo que uma mentira grosseira enganasse as mentes mais brilhantes de uma geração. A ciência percebeu que também é vulnerável ao orgulho e que o método científico só funciona quando o ceticismo é aplicado a todos, inclusive aos nossos heróis. A verdade não destruiu a ciência, ela fortaleceu seus métodos de verificação e datação. O caso tornou-se uma lição permanente sobre pensamento crítico e a importância da revisão por pares. A fraude de Piltdown mostrou que consenso não é sinônimo de verdade e que a autoridade de um nome nunca deve substituir a evidência dos fatos. Desde então, cada nova descoberta passou a ser testada com rigor redobrado, submetida a análises de DNA, tomografias e testes geoquímicos que não deixam margem para falsificações manuais. O fóssil que nunca existiu redefiniu a forma de fazer ciência, lembrando-nos que somos mais propensos a sermos enganados por aquilo que mais desejamos que seja verdade. Os resultados iniciais o homem são de Piltdown hoje repousa Exato, não como um aplicação. ancestral, mas a como próxima um fase. monumento à falibilidade humana, e deixou uma pergunta que ecoa até hoje em cada laboratório e centro de claramente pesquisa pelo ritualística. mundo. Concordo, e a textura Quais são as reforça verdades que Exatamente, é um aceitamos consenso. hoje Sim, certamente. apenas porque elas confirmam os nossos próprios preconceitos? A história do elo perdido de Sussex permanece como o maior lembrete de que a ciência não é feita apenas de fatos, mas de pessoas, com todas as suas ambições e cegueiras. No fim, a descoberta da fraude foi uma vitória maior para o conhecimento humano do que a descoberta do próprio osso. O maior elo encontrado não foi entre o macaco e o homem, mas entre a humildade e a busca pela verdade. A queda do homem de Piltdown não foi apenas o fim de um mito, mas o nascimento de uma nova era de rigor. O escândalo forçou a comunidade científica a abandonar a confiança cega na autoridade e abraçar o ceticismo sistemático. Hoje, técnicas como datação por carbono 14, a análise de DNA antigo e a tomografia computadorizada tornam praticamente impossível que uma fraude dessa magnitude sobreviva por mais de alguns dias. Piltdown ensinou que o maior inimigo da verdade não é a mentira deliberada, mas o viés de confirmação, a tendência humana de aceitar qualquer evidência que sustente o que já queremos acreditar.